Plano de Estudo Tutorado, 5º ano, Ensino Fundamental, volume 2, 2021, Geografia. Bem-vindos ao canal Ensinando e Aprendendo Sempre. Vamos fazer a semana 4 do PET volume 2 de Geografia do 5º ano. Tema: Minas Gerais, Diversidade Sociocultural. Caro estudante, nesta semana você irá reconhecer a importância dos quilombolas, indígenas e populações tradicionais na formação cultural mineira. Minas Gerais, diversidade sociocultural. Minas Gerais é um estado que apresenta ampla e diversa expressão cultural, sendo variados seus registros culturais tanto no passado quanto no presente. A convivência pacífica entre as mais diversas culturas é uma das condições para o bem viver com respeito e liberdade. As culturas são modos de vida, de transmissão e de expressão humana e são variáveis no tempo e no espaço. Uma sociedade, como a mineira, pode abarcar diferentes culturas, sendo esta a razão de sua riqueza cultural, sua diversidade. As culturas são formas de iniciação à aprendizagem constituídas por bens materiais e imateriais, por símbolos e registros, por ideias e modos de agir. As mais diferentes formas de expressão cultural possibilitam a inserção de diferentes pessoas, fazem com que aprendam seus códigos e suas linguagens e com eles recriem seus próprios modos de ser e estar no mundo. As pessoas aprendem umas com as outras a participar das formas de viver de um lugar ou de uma comunidade. Assim, uma comunidade permite que as pessoas criem raízes, ou seja, compreendam de onde vêm e aprendam a valorizar suas origens, colaborando com a permanência e a preservação do grupo enquanto comunidade. Por ser diversa e rica em cenários naturais, Minas Gerais proporciona os mais diferentes elementos para a vivência da cultura. Seu relevo, seu clima, sua hidrografia e toda a dinâmica da sua fauna e flora influenciam nas formas simbólicas produzidas em diferentes pontos do estado. Em geral, uma cultura se manifesta por meio de vários símbolos. Os registros culturais são múltiplos e há aqueles que foram escolhidos para serem conservados e protegidos por toda a coletividade. São chamados bens de patrimônio, ou seja, bens aos quais as pessoas atribuíram um valor inestimável, a ponto de decidirem conservá-los para as futuras gerações. Em Minas Gerais temos monumentos, espaços naturais e até cidades históricas consideradas como patrimônio, como Ouro Preto. Todas as culturas se manifestam por meio de rituais. Rituais são maneiras de expressão dos vínculos, das identidades e dos pertencimentos de um povo. Os ritos permitem que as pessoas estabeleçam conexões entre o que é concreto e o que é abstrato, entre o agir e as mais diferentes formas de crer, pensar e sentir. Em Minas Gerais, temos em diferentes localidades diferentes rituais, como por exemplo a Folia dos Reis, Festa do Divino, entre outros. Todas as culturas se concretizam materialmente. A materialidade, como recurso disponível no território, influencia os modos de ser, de viver e de expressão de um povo ou grupo. A presença do barro, a disponibilidade de sementes, a relação com florestas, rios, animais, plantas, dentre outros, influenciam os jeitos de ser, de se alimentar e de se inserir no modo de ser de um povo ou grupo social. Da mesma maneira, a degradação ambiental certamente influenciará os modos de expressão cultural de uma comunidade atingida por poluição, desmatamento ou exploração mineral desenfreada. Em Minas, nossa materialidade se expressa no artesanato de palha, barro, nas obras de arte, nas construções, nos sítios arqueológicos, nos registros documentais, fotos, vídeos, entre outros. Todas as culturas se manifestam materialmente. Essa imaterialidade consiste em tudo que não é palpável, concreto, mas está presente na vivência cultural de uma sociedade. Assim são os sons, os símbolos, os modos de fazer um alimento, as sabedorias passadas oralmente, as relações de valor estabelecidas por um grupo social,
com um determinado lugar, as crenças, etc. Há uma relação muito forte entre materialidade e imaterialidade nas culturas, motivo pelo qual, na maior parte das vezes, estudamos essas duas dimensões em conjunto. Como, por exemplo, podemos dizer que o modo de fazer o pão de Minas Gerais relaciona-se inteiramente com as condições materiais para sua confecção, aos conhecimentos das pessoas, às práticas de alimentação, às visões de mundo da região e aos festejos locais em que o queijo está presente. Para saber mais. Para conhecer mais sobre a diversidade sociocultural do nosso estado, visite o site Conheça Minas no endereço eletrônico. E aí está para vocês acessarem. Atividades. Número 1. Complete as frases com as palavras do quadro: indígena, artista, culinária, Pelé, poesias, música. Indígena, artista, culinária, Pelé, poesias, música. A. Pão de queijo representa muito bem a. B. Milton Nascimento divulgou a nossa. C. O rei do futebol, quem é mesmo? D. Aleijadinho foi um espetacular. E. Peteca, cabo de guerra são brincadeiras de origem. F. Adélia Prado é reconhecida mundialmente pelas suas. E aí vocês vão completar com essas palavrinhas aqui. Vamos para o próximo. Número 2. O queijo é uma das referências culturais de Minas Gerais. Para as comunidades mineiras identificadas com a produção de laticínios, como as da Serra da Canastra, por exemplo, o queijo é apenas um alimento ou representa mais que isso? Além do queijo, que outros elementos são referências culturais capazes de identificar Minas Gerais perante o Brasil? Número 3. Leia a manchete e responda. Os Arturos, em Contagem, Minas Gerais, receberam o primeiro registro de patrimônio cultural e material de uma comunidade tradicional dentro da categoria de lugares. A comunidade é responsável pela manutenção de diversos bens culturais, ritos e tradições herdadas pelos primeiros membros de sua formação. Letra A. Os Arturos são uma comunidade remanescente de quilombo, ou seja, uma comunidade que se constituiu em função de sua identidade negra e afrodescendente e por se reconhecerem como pertencentes a um território, a um lugar de memória. Qual a importância de reconhecer a comunidade dos Arturos como patrimônio imaterial? Então, aqui na letra A, o pão de queijo representa muito bem a culinária. B. Milton Nascimento divulgou a nossa música. O rei do futebol, quem é mesmo? Então, Pelé. Aleijadinho foi um espetacular artista. Peteca, cabo de guerra são brincadeiras de origem indígena. Adélia Prado é reconhecida mundialmente pelas suas poesias. Vamos para o número 2. O queijo é uma das referências culturais de Minas Gerais. Para as comunidades mineiras identificadas com a produção de laticínios, como as da Serra da Canastra, por exemplo, o queijo é apenas um alimento ou representa mais que isso? Representa mais que isso. O queijo é uma das particularidades do estado e faz tanto sucesso que é considerado patrimônio imaterial de Minas e do Brasil. Além do queijo, que outros elementos são referências culturais capazes de identificar Minas Gerais perante o Brasil? Então, a arte barroca, a folia de reis, a festa do divino, a culinária mineira em geral. Vocês podem colocar outros exemplos. Então, o número 3 está falando, os Arturos em Contagem receberam o primeiro registro de patrimônio cultural e material de uma comunidade tradicional dentro da categoria de lugares. A comunidade é responsável pela manutenção de diversos bens culturais, ritos e tradições herdadas pelos primeiros membros de sua formação. Então, os Arturos são uma comunidade remanescente de quilombo, ou seja, uma comunidade que se constituiu em função de sua identidade negra e afrodescendente, e por se reconhecerem como pertencentes a um território, a um lugar de memória. Qual a importância de reconhecer a comunidade dos Arturos como patrimônio imaterial?
Então, a importância de valorizar a cultura, colaborar com a permanência e preservação do grupo enquanto comunidade, mantendo viva a cultura que passará de geração em geração. Então, nós encerramos a semana 4 do PET volume 2 de Geografia do 5º ano. Te aguardo no próximo vídeo. Grande abraço e até lá!